Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech e como prometido, hoje nós vamos falar os pontos negativos do Realme GT Master Edition. No papel tudo é muito lindo, no papel tudo muito bacana, mas nós sabemos que nenhum smartphone é perfeito. Então, depois da vinheta, nós vamos descobrir os principais pontos que esse aparelho deixa a desejar. Partiu! Bom, galera, aqui estou eu, com o Realme GT Master para poder mostrar para vocês os principais pontos positivos e negativos desse smartphone. Então, vamos lá. Eu separei uma listinha aqui, no mesmo esquema que eu fiz na semana passada, para os pontos positivos, que eu coloquei uma listinha ali, com os principais pontos positivos do aparelho e tal. Eu fiz exatamente as mesmas coisas para poder listar os pontos negativos. Porque é aquilo, galera? Como eu falei no início do vídeo, nem tudo é perfeito, nem tudo são flores e nenhum aparelho é 100% perfeito. Pelo menos até o momento, não existe um aparelho que seja perfeito. Todo aparelho vai deixar a desejar em algum ponto, seja ele bateria, seja ele tela, seja ele som, seja ele câmera. Então, eu estou aqui com os principais pontos negativos que eu percebi com esse 1 mês de utilização com o aparelho. E aí nós vamos ver aí como é que vocês acharam, e tal, e mostrar para vocês o que eu achei, Quais são os principais pontos que o Master Edition precisa melhorar em questão aí do aparelho, Bom, vamos pegar aqui a listinha, no Google Notas aqui, e tá aqui os principais pontos negativos dele. Vamos lá. Ah, lembrando, tá, galera? Vocês estão vendo meio que uns riscos aqui passando na tela, Não sei se vocês estão vendo aqui. Mas o Realme não está com problema na tela não, tá? É da própria gravação em si. Mas eu vendo o Realme aqui pessoalmente, a tela está normal, está tranquila, viu? Enfim, o primeiro ponto negativo que eu considero desse aparelho é que ele poderia ter um pouco mais de opção de widget. Não é que ele seja, nossa, horrível em questão de widget e etc. Não é isso. Entendeu? Ele até tem uns widgets aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem um widget de relógio, tem do joguinho do dinossauro, do Chrome, tem do Google Maps e etc. Então, assim, até que tem vários widgets aqui, sim. Mais uma coisa que fez falta para mim aqui logo de cara, eu fui procurar logo de cara, porque eu utilizo no meu Samsung, então fui pesquisar logo de cara para ver nesse aqui se tem também. É um widget que você consegue ver no próprio widget, Você consegue ver o quanto de armazenamento está ocupado no seu smartphone, o quanto de RAM está sendo consumido. E isso era muito interessante no Samsung, é uma coisa que eu queria muito ver aqui na Realme UI. Entendeu? Esse negócio de... Por exemplo, é um widget que você vê ali, você vê uma barrinha ali, o quanto que está de armazenamento consumido, o quanto está de RAM. E tem um botãozinho ali, tipo uma vassourinha, que você, se você clicar nele, você pode otimizar o consumo de RAM. Aí o aparelho limpa a memória RAM para você. É bem mais prático, do que você ter que ficar vindo aqui em configurações, aí vai em armazenamento para ver quanto espaço que está consumindo aqui e tal, Acho que seria muito mais prático se tivesse um widget para poder mostrar essa questão, Seria muito melhor. O outro ponto negativo que eu considero aqui é que ele poderia ter um software de vídeo um pouco melhor calibrado. Então, vindo aqui em câmera, vindo aqui na parte de vídeo, eu acho que quando você grava o vídeo, grava o vídeo tanto na principal, como na ultra-wide, como com zoom também, não sei, eu sinto que ele não tem uma qualidade tão boa, assim, não é ruim, não chega a ser horrível, não chega a ser ruim, entendeu? Mas assim, eu acho que poderia ter um pouco mais de qualidade, eu acho que a Realme poderia ter um pouquinho mais de carinho, um pouco mais de atenção nessa questão, tá? Na questão da qualidade de gravação de vídeo. Ele grava aqui, aqui na traseira, pelo menos, Vou mostrar para vocês aqui. Ele grava em 4K, você consegue gravar em 4K 30 FPS, ou então se você passar para 1080 ou 720, você consegue gravar em 60 FPS.
Esse é um ponto positivo, né? Você consegue gravar em 60 fps no aparelho, mas enfim. E o 4K você consegue gravar a 30, né? Mas mesmo assim, eu acho que a qualidade deixa um pouco a desejar, não é das melhores qualidades de todas. E a Realme precisa ter um pouco mais de carinho e atenção nessa questão do software de vídeo, tá? Aqui vocês podem ver aqui, ó. Uma coisa que eu percebo também em vídeo na câmera frontal, fica meio embelezado, fica meio suavizado demais, mesmo desativando todo o embelezamento. Fica meio suavizado, fica meio embelezado de uma forma que eu particularmente não curti. Eu acho que poderia ser um pouco melhor essa questão. Eu sei que é uma marca chinesa, né? É uma marca voltada mais pro gosto asiático, né? Mas se a marca está pretendendo lançar aparelhos globalmente, eu acho que cada aparelho de cada sistema, né? Por exemplo, se é o sistema do Brasil, por exemplo, se é o sistema Latam, que é o por acaso, por exemplo, que está aqui, ele deveria atender ao gosto do consumidor latino-americano. E geralmente o pessoal latino-americano não gosta muito desse efeito embelezado, meio esbranquiçado, né? É uma coisa que eu acho que a Realme poderia melhorar nessa questão, tá? Um outro ponto negativo desse aparelho é assim, a bateria não dura tanto quanto eu gostaria. Ou seja, não é aquela bateria que vai te surpreender pela autonomia, né? Assim, você até consegue fazer uma autonomia relativamente boa se você tiver assim um uso mais leve, um uso mais moderado. Você até vai conseguir passar um dia aí tranquilo se você tiver um uso um pouco mais moderado. Mas se você for que nem eu, que gosta de jogar e tudo mais, né? Fica jogando esses jogos mais pesados aí que tem disponíveis na Play Store, né? Você é viciado nesses jogos, acaba que a bateria não vai tancar, a bateria não vai dar conta, tá? Vai descarregar muito rápido o smartphone. A principal vantagem disso é que pelo menos você conta com um carregador super rápido, né? Que vai carregar rapidinho o aparelho, até 100%. Mas em compensação, a bateria em si, eu não acho que a autonomia é a melhor de todas, tá? Mas hoje, como o meu uso foi um pouquinho mais moderado, eu até diria que a autonomia está ok, está interessante. Ó. Vocês estão vendo aí, ó, tá com 4 horas e 12 de tela ativa, desde a última carga completa, e desse tempo total, né, eu fiquei 5 horas aí desde a última carga completa com o aparelho ligado. Está restando 43% de bateria ainda. É um consumo até que interessante, né? Considerando que eu estou usando aparelho ultimamente em 120 Hz fixo. Tá? Eu não estou usando no adaptável e não estou usando nem em 60 Hz. Eu estou usando em 120 fixo, que teoricamente é o modo que mais consome bateria, né? Mais um ponto negativo aqui, galera. Câmera macro de 2 megapixels. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, né, vocês podem ver aqui, o aparelho tem 3 câmeras traseiras. E quais são essas 3 câmeras traseiras? É a câmera principal, de 64 megapixels, que se comporta muito bem. A câmera ultra-wide, que se comporta muito bem também, de 8 megapixels. E essa terceira câmera aqui, galera, é uma câmera macro de 2 megapixels, que serve para você fazer aquelas fotos bem de pertinho, sabe? Mas quando você vai fazer uma foto de pertinho com o modo macro, não fica com aquela qualidade tão incrível não, tá? Eu acho que fica deixando um pouco a desejar. E a Realme meio que deu uma forçada aqui nesse nome, né? No nome da função, que é o modo ultra macro, que na minha opinião de ultra não tem nada, né? Então você vem aqui no modo ultra macro, aí você faz aqui tenta fazer aqui a foto, né, e tudo mais. Só que aí quando você aproxima, né, e tudo mais, você tenta aproximar aqui e tudo mais, você pensa assim, pô, vai ficar até que ok, né? Mas aí não fica tão bacana não, fica com bastante ruído, bastante granulado, sabe, com pouco nível de detalhes. Eu particularmente não curti muito dessa ultra macro. Eu queria muito que a Realme nos seus próximos lançamentos de aparelhos intermediários ou parasse de vender aparelho com 3 câmeras, já fizesse só com essas duas aqui, principal e ultra wide, ou então ao invés da macro, trocar essa câmera macro por uma câmera telefoto de 2 vezes ou de 3 vezes, que na minha opinião é muito mais útil. Quando você utiliza a câmera principal e aplica o zoom de 5 vezes, a qualidade fica bem mais interessante, tá? Bem mais interessante mesmo. Então, assim, eu prefiro, na maioria das vezes, fazer uma foto com zoom de 5 vezes, tá? Um outro ponto negativo é a questão do número 5 aqui, ó. A câmera frontal, ela exagera um pouco no nível de embelezamento. E isso vale tanto para vídeo quanto para foto.
Eu tinha falado para vocês aqui, né, na questão do vídeo, né, que ele fica com o efeito meio embelezado, meio suavizado e tal, meio embaçado e meio esbranquiçado também, né? Mas no caso da câmera frontal, não só em vídeo, né? Não só em vídeo precisa de melhoria, mas também na foto. Eu acho que mesmo com o efeito desativado, você pode ver que está aqui, ó, tá no natural, que é sem embelezamento nenhum, acaba que mesmo assim meu rosto fica meio embonecado e tal, e eu particularmente não gosto muito disso, tá? Então é outro ponto negativo a ser ressaltado. Mais um ponto negativo a ser ressaltado, galera, esse aqui eu achei que foi mancada. Assim, é uma coisa que a maioria das marcas chinesas acaba dando mancada nesse quesito. Eu percebo isso, né? É a Apple, a Samsung, geralmente essas marcas aí que acabam por, por colocar uma câmera frontal que grava em 4K nativamente, né? Mas a Realme, assim como inúmeras outras marcas chinesas, infelizmente ainda pecam nesse quesito. A câmera frontal para vídeo, ó, vocês podem ver aqui que a câmera traseira para vídeo, ó, ele filma aqui, ó, em 4K 30, né? Você pode colocar em 1080 60, né? Ou 720 60, e pode também colocar no 4K 30, gravar em 4K. Apenas a 30 fps, mas consegue gravar em 4K. Já quando você muda para a câmera frontal, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que está escrito aqui 1080p? Se eu clicar aqui, as duas únicas coisas que eu posso selecionar é ou o 1080p ou então o 720p. Então eu acho que um aparelho dessa categoria, porque assim, não é um aparelho barato, tá, galera? Eu não paguei tão barato assim nesse smartphone, paguei um pouquinho mais de R$ 2.000, e esse aparelho aqui no Brasil foi lançado por quase R$ 4.000. Então eu acho que, nesse quesito, eu acho que a marca pecou um pouco, porque é um aparelho relativamente caro e relativamente premium, então eu acho que merecia um tratamento, um carinho um pouco maior aí da marca nessa questão. Gravar em 4K pelo menos a 30 fps, né? Gravar em 4K na frontal. E liberar também o 1080p 60 fps. Porque o A52, por exemplo, que está gravando aqui para vocês, ele consegue fazer tanto 4K 30 quanto Full HD 60, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Tá? Então, nessa questão, em questão de gravação de vídeo, eu acho que o A52 ainda está na frente do Realme. Tá? Próximo ponto negativo, galera. Bom, não vem com fone de ouvido na caixa. O que acontece? Eu provavelmente não usaria o fone de ouvido que viria na caixa, tá? Porque eu já tenho um fone aqui de excelente qualidade, um fone com esse tecido aqui parecido com o do meu, um tecido parecido com o desse aqui, ó. É meio que de tecido, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá vendo que é de tecido? O meu headphone. Então, eu tenho um fonezinho compacto, né, de intra-auricular, que também tem esse material aqui no fio. E é bem melhor porque ele não embola e tudo mais, e a qualidade em si é muito boa, tá? A qualidade em si do fone também é muito boa. Mas assim, muitas pessoas às vezes vão comprar o smartphone pela primeira vez, às vezes não tem o fone de ouvido decente na caixa, né? Em casa, né? Às vezes não tem o fone de ouvido bacana, assim, potente, ou então que encaixa bem na orelha e tudo mais, então seria interessante que a Realme mandasse pelo menos um fonezinho de ouvido na caixa. Tudo bem que ela compensa isso, né, com questão de carregador, de película pré-aplicada, de capinha já inclusa na caixa, isso é muito legal. É um carinho que a marca está tendo aí muito maior do que o carinho que a Samsung e a Apple têm por seus consumidores, que mal sequer colocam um carregador na caixa. Mas, assim, é um ponto negativo também da maioria das marcas chinesas. A maioria das marcas chinesas não colocam fone de ouvido na caixa, né? Então é um outro ponto negativo aí que eu acho que a Realme poderia dar atenção e poderia colocar. Para aquelas pessoas que estão comprando smartphone e querem ver tudo completinho mesmo, né? Porque, por exemplo, a marca que está entregando o conjunto mais completo até então, no momento atual, né? É o que? É a Motorola. Porque a Motorola, além de entregar todas as coisas que o Realme entrega, né? Que esse aparelho entrega aqui dentro da caixa de acessório, ela também já manda o fone de ouvido na caixa. Então, assim, a Motorola é a marca que está surpreendendo aí em questão de acessório na caixa. E a Realme quase que surpreendeu se não fosse esse ponto negativo do fone de ouvido, tá?
O oitavo ponto negativo, galera, é que o aparelho possui um áudio mono. Então, você não vai ter aquela imersão, aquela espacialidade, né, que só o áudio estéreo vai conseguir te proporcionar, tá? Eu acho que é um ponto que a Realme poderia ter um pouco mais de atenção, principalmente por se tratar de um aparelho da linha GT, que querendo ou não é a linha mais premium da Realme, né? Tudo bem que ele se trata de um intermediário premium, ele não é um topo de linha. Mas a linha GT é a linha, assim, a linha mais topzera da Realme, é que vai até GT2 Pro, GT2 Master Explorer, que são os topadões da Realme. Então, assim, e esse aparelho aqui, ele é justamente o único da linha GT que não possui um áudio estéreo. E pela categoria do smartphone, eu acho que já poderia ter áudio estéreo, tá? Tanto é que aparelhos da própria Realme, que são inferiores a esse aqui, possuem áudio estéreo. Como, por exemplo, você pegar aí o Realme 7 Pro, você vai ter ali um processador até um pouco mais datado, mais defasado, né, que é o Snapdragon 720G, que é um processador mais de entrada aí da linha 700, mas você vai ter ali, por exemplo, o áudio estéreo, que foi uma coisa que a Realme tirou, por exemplo, da geração seguinte, né, que é o Realme 8 Pro, e também não tem aqui no Master Edition. Eu acho que pelo menos o Master Edition merecia esse carinho maior aí pela Realme. Tem o Realme 9 Pro Plus também, que a Realme lançou recentemente, e é um intermediário que também possui áudio estéreo, e esse cara aqui não tem. Então isso eu achei um ponto extremamente negativo, tá? Eu acho que poderia ter um áudio estéreo, mas enfim. Eu vou até colocar aqui, eu deixei um vídeo aqui separado aqui, para a gente conferir mais ou menos como é que é a qualidade do áudio aqui desse aparelho, né? Eu vou colocar aqui, reproduzir um vídeo do próprio canal, né, para não dar questão de direitos autorais nem nada do tipo, tá? Então vamos lá, tá com o som no máximo aqui. Eu espero que vocês consigam escutar um pouco do som, né? Deixa eu botar aqui. Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech, e dessa vez eu estou trazendo para vocês um outro teste de desempenho. Porém, um jogo diferente, um jogo que lançou agora há pouco, que é nada mais nada menos do que Tower Fantasy, que é um primo bem próximo do Genshin Impact. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, galera, vocês puderam ver aí, né, a questão do som. Quando você, é claro que eu faço isso de propósito para vocês verem, né? Mas tipo assim, quando você está jogando, quando você está fazendo alguma coisa, você acaba tampando a saída de som aqui, você não tem a imersividade, você não tem o som vindo daqui para poder compensar, né? Então assim, você não tem aquela imersividade, a mesma espacialidade de um áudio estéreo. É um som de excelente qualidade para um áudio mono, mas ainda não supera um áudio estéreo. Então, nesse caso, o Galaxy A52 5G, que está gravando aqui o vídeo, supera o Realme. Ele ainda é melhor nesse quesito, tá? No quesito do áudio, porque o áudio estéreo oferece uma espacialidade maior. E o áudio estéreo do A52 não é qualquer áudio estéreo, é um áudio, sim, de boa qualidade, tá? Bom, agora mostrando mais um ponto negativo aqui, o ponto 9, né? Que a interface possui menus confusos. Como assim, Rafa? Bom, tem algumas partes aqui na aba de configurações que eu particularmente não faço a menor ideia de por que estão classificadas assim. Por exemplo, a principal coisa que eu acho assim estranho demais é a forma como você muda a taxa de atualização da tela. Vez ou outra, até hoje, mesmo depois de um mês de uso com o aparelho, eu às vezes ainda fico meio perdido de como que faz essa questão, tá? Eu sei que isso deve ser questão de costume, né? Quem já está acostumado com Realme há mais tempo já sabe disso e tudo mais, mas eu particularmente não vejo sentido um menu principal chamado brilho da tela. E ninguém, tipo assim, uma pessoa mais leiga, uma pessoa que está começando a entrar na interface agora, nunca que ela vai saber que você precisa ir dentro do menu de brilho de tela para poder vir em mais, e aí sim você mudar a taxa de atualização. O da Samsung é muito melhor. É muito melhor, porque você tem ali visor. É um modo muito mais geral, é um nome muito mais genérico, muito mais... abrange muito mais coisa. Agora, brilho de tela, o que você pensa? Você pensa que você vai clicar naquela opção para poder mexer só no brilho de tela, né? Mas você pode ver que no brilho de tela tem muita coisa aqui para você personalizar. Tem a questão de você mudar de modo claro ou modo escuro,
né? Alternância automática, as configurações de modo escuro. Então, assim, tem muita coisa para você mexer aqui. A temperatura de cor de tela. Então, assim, eu acho que a Realme ela poderia ter mudado esse nome aqui para um nome um pouco menos confuso, tá? Poderia colocar ali visor, configurações da tela, enfim, alguma coisa assim, tá? É basicamente isso. E por fim, galera, mas não menos importante, o 10º ponto negativo aqui. Isso é um ponto negativo, isso é uma questão de gosto, tá? Eu sei que tem pessoas que até preferem que não venha a capa transparente, porque vai amarelar com facilidade e tudo mais. Só que no meu caso, no caso desse aparelho aqui em específico, e dessa cor em específico que eu peguei, eu gostaria muito que já viesse na caixa uma capinha transparente. É um ponto extremamente positivo que vem a capinha na caixa, mas é um ponto negativo na minha visão que ela não é transparente. Porque assim, se fosse aquele GT Master Edition, aquela edição malinha sem alça, que é aquela versão cinza, eu até relevaria, porque a cor da capinha é muito parecida com a cor da traseira do aparelho. Agora, olha a cor desse smartphone aqui, galera. Eu vou tirar a capinha aqui para vocês verem. E olha a cor desse smartphone. Ó, vocês podem ver, ó, de acordo com o que reflete a luz, não sei se vai dar para ver direito aí, mas de acordo com o que reflete a luz, ó, ele muda de cor. Então, assim, é um aparelho muito bonito e que, assim, é uma pena, né, que você tem que usar uma capinha cinza dessa aqui, que acaba cobrindo um pouco esse design maravilhoso, essa cor maravilhosa desse aparelho, tá? Então, eu achei um ponto extremamente negativo essa questão aí, tá? E um outro ponto negativo que eu ressalto para vocês também é que é muito difícil de colocar, tá, gente? Essa capinha aqui é extremamente complicada de ser colocada. Você tem que fazer bastante força e tal para poder colocar essa capinha, porque ela entra com bastante dificuldade. Não é muito fácil de colocar ela, não, tá? Bom, então o vídeo foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Abordei aqui os principais pontos que precisam ser melhorados aí na questão desse aparelho aqui, né? Tanto da Realme UI quanto do aparelho em si. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e até semana que vem com mais um teste de desempenho em mais algum jogo que eu vou escolher aqui, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!